Oi pessoal, como vocês estão? Tudo em paz? Eu sou a Natália e hoje nós vamos finalizar o nosso projeto de leitura de Boa Noite Pum Pum com o 7º volume da história. Eu tava bem ansiosa pra ele, principalmente depois de tudo que tinha acontecido no volume 6, que foi o Pum Pum matar a mãe da Aiko, eles fugirem pra Kagoshima, aquela história do cara do culto, que eles estavam falando que ia acontecer alguma coisa, a humanidade ia ser extinta, tudo ia depois mudar, seria um mundo melhor, então eu tava bem curiosa pra saber como essas coisas iam se desenrolar aqui. Eu posso dizer que, no geral, eu gostei muito desse volume, eu não me decepcionei com o final da história, pra mim foi bem satisfatório. E foi uma coisa, assim, que eu não conseguia esperar, por mais que depois, quando eu parei pra pensar, até que dava pra gente seguir por essa linha de pensamento, mas com tudo que estava acontecendo, nunca que eu imaginava que ia acabar do jeito que acabou. E bom, o que acontece aqui? A gente tem continuidade naquela viagem do Pum Pum e da Aiko pra Kagoshima. Eles chegam lá, andam pela cidade, vão na praia, e a Aiko fala pro Pum Pum que ela queria se estabelecer nessa cidade, eles alugarem um quarto, serem autossuficientes, plantar, ter uma horta, era isso que ela queria pro futuro deles. Então, enquanto ela tá numa espécie de restaurante, ela conversa com uma mulher da cidade, que fala que estão procurando jovens para trabalhar na fazenda, nos campos, e que inclusive era dada moradia para quem fosse trabalhar lá. Então a Aiko fica super empolgada e corre contar isso pro Pum Pum. Só que onde o Pum Pum tava, ele ouve uma notícia falando sobre a descoberta do corpo da mãe da Aiko. E na notícia eles falavam também que estavam à procura dela porque acreditavam que ela estava envolvida no que tinha acontecido, que eles desconfiavam ser um assassinato porque ela estava enforcada e cheia de marcas de faca, né, de punhaladas que ela levou. Então, eles ficam super preocupados, né, porque a polícia tá procurando a Aiko. E citam também, inclusive, que encontraram o carro da mãe da Aiko, que era o carro em que ela e o Pum Pum estavam fugindo, numa estrada abandonada perto de Kagoshima. Então eles ficam, poxa, a polícia tá bem perto, vai encontrar a gente. E o que acontece é que eles fogem de novo, pegam um táxi, só que enquanto o motorista tá dirigindo, ele fala, eu preciso parar numa loja de conveniência. E ele entra na loja de conveniência, só que demora muito para sair. Então eles desconfiam que o motorista reconheceu a Aiko e foi fazer a denúncia para poderem encontrar ela. E ela e o Pum Pum acabam fugindo pela floresta, vão caminhando lá no meio do mato, e a Aiko fala, Pum Pum, você me trouxe aqui pra me matar, né? Você acha que eu não sei disso? Ela cata uma faca, inclusive esfaqueia ele aqui, só que mesmo assim eles acabam continuando juntos e continuam aquela caminhada que eles estavam fazendo, até que eles encontram uma casa abandonada e decidem descansar um pouquinho por lá. O Pum Pum sai, dá uma volta, e quando ele volta pra lá, o que ele encontra? O corpo da Aiko pendurado pelo pescoço. Ou seja, ela se matou. Ele não processa muito bem o que aconteceu, pega ela e coloca nos ombros, daquele jeito que a gente sabe que eles carregam, que a gente vê nos doramas e tal. Então, ele coloca ela nos ombros, sai andando com ela e vai até uma cabine telefônica. E ele liga para a emergência, a mulher da emergência pergunta, você precisa de uma ambulância, dos bombeiros, o que que ele? Foi engano. Aí nisso ele continua andando com o corpo dela, volta para casa abandonada e aparecem 2 crianças. E aí as crianças perguntam, o que vocês estão fazendo aqui? Ele, a gente estava caminhando, resolvemos descansar um pouco, ela pegou no sono. Aí eles, mas vocês estão caminhando sem nenhuma mochila, sem bolsa? Isso é muito estranho. Aí o Pum Pum lembra, né, que ele deixou as coisas dele lá na cabine telefônica. Então ele fala para as crianças, deem uma olhada nela, que ela demorou para descansar, para pegar no sono, que eu vou lá buscar as nossas mochilas. E ele vai, pega as mochilas, só que quando ele volta, a Aiko não tá mais lá, nem as crianças. Nisso o Pum Pum acaba voltando para Tóquio e ele vai até aquela fábrica abandonada que eles foram no primeiro volume, a fábrica abandonada de Missô, lembra? Então, ele vai até lá porque ele quer ver a Via Láctea de novo, que nem ele acreditava ter visto quando era criança. E ele tá bem fora de si e acaba enfiando uma faca, acho que era uma faca, no olho esquerdo dele e fica abandonado lá. Só que ele vai ser encontrado pela Nanju, porque no 6º volume ela estava procurando por ele, lembra? Ela foi, conversou com o pai dele, com o tio dele, com os amigos, que ela estava preocupada porque fazia tempo que ele não voltava para casa, não conseguia falar com ele não entrava em contato com ninguém, e ela continua procurando ele, só que aqui ela vai encontrar ele bem por acaso, porque ela tá
vai num restaurante com duas amigas e fala depois pra uma delas, né, quando uma delas vai embora, ela fala pra outra, vamos dar uma volta. Enquanto ela tá dando essa volta, ela passa pela fábrica, porque ela tem todo um histórico com aquela fábrica também, que a mãe dela trabalhava lá. E nisso ela acaba encontrando o Pum Pum. E é ela que vai meio que acabar salvando a vida dele. Ela leva ele pro hospital e lá quando ele acorda, ele fica surpreso, né, de onde tava. Mas ela explica pra ele, o Mimura veio ver você, tava todo mundo preocupado. Só que no final, quando ela sai, ela fala pro Pum Pum, amanhã eu volto, né, pra ele descansar. Só que enquanto ela tá sentada, chega a polícia. E o policial fala pra ela, a gente quer falar com ele é seu parente, acho que eles até perguntam mais ou menos isso. Você conhece ele? Ela fala que conhece. E os policiais falam que uma testemunha viu ele entrando e saindo da casa da mãe da Aiko quando ela desapareceu. Então a Nanju fica super preocupada, ela começa a chorar. E nisso vai passar um tempo e a gente vai ver o Pum Pum do futuro conversando com a Aiko. Aí ele vai contar sobre como tá a vida dele agora, que ele saiu da condicional, que tá trabalhando no lugar de imóveis, que ele tava estudando pra trabalhar com isso, que ele tinha feito amizade, lembra, com o senhorzinho que alugou o quarto pra ele. Então ele estava interessado em trabalhar nessa área, estava estudando, fazendo umas provas para tirar licença. Então ele vai contando tudo isso pra Aiko. A Nanju, que estava grávida, a filhinha dela nasceu e pensa que o Pum Pum é pai dela, porque ele tá convivendo bastante com a Nanju, só que eles ainda são amigos, eles não estão namorando. E ele conta pra Aiko, né, como a vida dele tá agora. Só não falou certinho quanto tempo tinha se passado, quanto tempo ele ficou preso. Porque se ele falou que estava na condicional é porque ele tinha ficado preso antes. Só que não fala quanto tempo passou, mas eu acredito que a filha da Nanju tá com uns 3 aninhos mais ou menos, então eu acho que foi mais ou menos por aí. Aí é interessante que depois vai aparecer um amigo de infância do Pum Pum, que ele apareceu só no primeiro volume, que ele era o melhor amigo do Pum Pum, mas acaba se mudando de cidade. E o Pum Pum vai encontrar com ele aqui no final. E eles vão conversar, né, falar sobre como tá a vida e tal. Esse amigo dele, inclusive, é professor agora. E é muito interessante isso, porque meio que dá pra entender que a história aqui tá se repetindo. Porque esse professor tava com o amigo do Pum Pum, né, que agora é professor, ele estava desenvolvendo o tema para uma redação para os alunos dele fazerem, igual aconteceu com o Pum Pum no começo, que era aquela redação sobre qual era o seu sonho. Que ele fala, eu quero ser um cientista para estudar um planeta, descobrir um planeta novo, levar a humanidade para lá quando ela for extinta, para ela não ser extinta. E assim, isso tá acontecendo com esse professor. E aqui também acontece no final a mesma coisa de uma menina que se muda para lá, para a escola dele. E que foi o que aconteceu no começo do primeiro, a Aiko se mudou para a sala do Pum Pum. E daí ele observa, né, um dos alunos ficando fascinado com a menina nova, igual aconteceu com o Pum Pum. Então fica aquela sensação de que a história meio que vai se repetir. Só que ao mesmo tempo eu entendi dessa mensagem que ela pode se repetir em alguns aspectos, mas não significa necessariamente que vai seguir os rumos que teve o andamento da história do Pum Pum. E é esse o final do mangá. E eu quero falar pra vocês também sobre a história do culto, o que foi o final deles. O Seki tinha sido chamado por um dos seguidores para ter a missão de apertar um botão no dia que eles estavam determinando lá que ia ser o fim do mundo. Então ele vai no endereço que passaram pra ele, chega lá, uma senhorinha fala, você pode ligar a televisão pra mim? Aí ele fica meio estranhando, né, mas ele vai lá, aperta o botão e liga a TV. E nisso ele percebe que a missão dele era ligar a televisão pra essa senhora, porque essa senhora é mãe de um dos seguidores lá do culto. E todo dia o filho ligava a TV pra ela, só que naquele dia ele não podia porque ele ia estar com o mestre dele, digamos assim, causando lá o que era o que eles determinavam que ia ser o fim do mundo. Só que realmente acontece uma coisa, que eles estão no Centro de Saúde Cosmo, que era o prédio onde o pai do líder trabalhava, né, onde começou meio que uma seita lá. E tá todos os seguidores lá e meio que o fim do mundo vai ser um suicídio coletivo. Só que o Seki, quando vê o que tá acontecendo, né, que tá até tendo um incêndio lá, ele fica desesperado, porque ele sabe que o Shimizu tá lá também. Então ele entra no prédio e consegue salvar o Shimizu.
que quando ele chega o Shimizu não tá morto ainda, mas um tá super machucado, eles estão lá, outro tá com faca no pescoço de outra menina, então eles estão lá meio que esperando a hora da morte mesmo. Mas daí ele sai com o Shimizu, né, carrega ele nas costas, e os bombeiros perguntam, tem mais gente lá dentro? Ele fala, tem mais gente. Só que eu não sei agora se essas pessoas conseguiram se salvar ou não. Eu acredito que não mostrou aqui, ou se mostrou, eu esqueci, não sei. Mas, né, o que foi importante assim é que pelo menos conseguiram, ao menos, né, salvar o Shimizu. Mas as pessoas, elas até falam que antes de tudo acontecer, eles vão fazer um brinde. E eles começam a falar, não, eu não quero fazer isso, eu não quero morrer, eu não vou beber isso. Mas no fim, um dos seguidores lá do cara do culto pega e começa a jogar, acho que gasolina, né, pra começar o incêndio e todo mundo morrer por lá. E esse foi o fim do mundo que eles tinham determinado. Que, né, era isso, suicídio coletivo, mas que no fim acabou não dando tão certo assim. E outra coisa que eu tenho que falar, que eu ia esquecendo até, é que foi muito bonito no final, que o Pum Pum, lembra que eu falei pra vocês, estava conversando com aquele amigo dele de infância? E a Nanju chega com a filha dela e fala, Pum Pum, vamos, porque o pessoal tava te procurando, então vamos indo embora. E daí mostra esse amigo dele vendo Pum Pum com com a Nanju, com a filhinha dela, o senhorzinho que alugou o quarto pra ele, que eles acabaram ficando amigos. E tinha mais gente também, e o Pum Pum junto deles acenando. E isso foi tão bonito, porque uma coisa que eu tinha medo era de que no final ele acabasse sozinho, e não foi isso que aconteceu. Por mais que tenham acontecido várias coisas trágicas no destino dele, ele teve a companhia de pessoas que o amavam e que ele amava também. E ele até volta à forma normal dele, né, que não é exatamente essa, que aqui é mais uma criança mesmo, mas aquela forma normal que ele se imaginava de passarinho, sem ser aquela coisa mais dark que nem tava no último volume, que foi o sexto. E pra mim isso foi tão importante, porque significou que ele tinha voltado ao normal, digamos assim. E que ele não tava mais sozinho, né? Não tava mais naquela solidão que ele vivia, e até que ele se recuperou bastante de toda aquela depressão que ele tinha antes. Talvez ainda continue um pouco mal, mas pelo menos agora ele entende que ele tem com quem contar. Então isso dá mais força pra ele continuar com a vida. Então eu só posso dizer que eu gostei demais desse volume, adorei como as coisas terminaram. Fiquei triste com a morte da Aiko, porque ela foi uma garota que sofreu muito na vida, a mãe dela abusava dela. E, assim, eu queria também que ela tivesse uma chance de ser feliz, que fosse dela viver com o Pum Pum lá em Kagoshima, trabalhando nos campos. Eu queria que eles tivessem tido essa oportunidade. Mas, enfim, ela tava muito perturbada quando ela se matou. Isso foi uma coisa bem triste, eu não esperava isso que acontecer, porque a cena que mostra a morte dela tem o Pum Pum andando, aí mostra um quadro que são 2 pés pendurados. Aí eu fiquei, nossa, o Pum Pum se matou. Só que no quadro seguinte a gente via que era a Aiko. E eu não esperava por isso dela, por mais que eles estivessem passando por uma situação muito complicada e muito difícil. Porque eu gostava da Aiko desde o começo, quando ela apareceu pela primeira vez. E a gente imagina, né, o tanto que isso deixou o Pum Pum perturbado, mexeu com a cabeça dele, mas, enfim, foi um desfecho bom pra história, mas claro, aconteceram essas coisas tristes, como nos volumes anteriores, que praticamente todo volume acontecia alguma coisa que deixava a gente mal, que fazia mal mesmo, essa é a palavra. Mas pra mim foi muito significativo no final o Pum Pum não ter estado sozinho. E é isso, pessoal, esse é o vídeo final da nossa leitura de Boa Noite Pum Pum. Eu quero agradecer a todo mundo que me acompanhou até aqui, que acompanhou a minha leitura, viu os vídeos, conversou comigo nos comentários, foi muito ter essa companhia. E eu tô pensando agora nas segundas-feiras deixar esse dia só pra postar vídeo sobre quadrinhos e mangás, que eu tenho as minhas HQs da Marvel também que eu quero começar a ler, que eu só li 5 volumes e são 60, então tem muita coisa ainda pra frente.
Tem outros mangás que eu tenho aqui que eu não li ainda. Alguns eu já li, mas eu tô pensando em reler também, assistir o anime. Então, eu acho que eu vou deixar as segundas-feiras, que era o nosso dia de conversar sobre Boa Noite Pum Pum, ser dedicada a vídeos de quadrinhos e mangás e HQs. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê num próximo. Tchau!